Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pegou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior de todas as hortaliças. Torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões em parábolas. Não lhes falava nada que não fosse em parábolas. Isso para se cumprir o que foi dito pelo profeta: vou abrir a boca em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Estamos ainda nesta parte do Evangelho de Mateus que descreve o reino de Deus sob diversas perspectivas, e hoje a perspectiva é a perspectiva do funcionamento, da dinâmica, melhor dizendo, deste reino de Deus, como ele funciona, como ele cresce, como ele se estende entre nós. E as 2 parábolas do Evangelho de hoje, então, mostram como nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus para construir este reino prometido, este reino que Jesus promete. Então, para saber como agir em relação ao reino, é preciso saber primeiro o que é o reino. Assim sendo, as parábolas têm essa finalidade. Elas explicam como é o reino dos céus e qual deve ser o nosso procedimento, o nosso modo de agir nesse reino. Ambas as parábolas têm semelhança, são similares. Elas falam que esse reino é simples, estão falando da simplicidade desse reino, que acontece nas pequenas coisas, nos gestos mais simples, naqueles gestos invisíveis e que podem estar em toda parte. Não precisamos fazer obras de grande visibilidade para que nós participemos da construção desse reino dos céus entre nós. Basta agir com fidelidade a Deus. Assim é a parábola da semente de mostarda. Ela é quase invisível, a semente. Diz o texto que é a menor de todas as sementes. Porém, quando essa sementezinha é semeada, ela germina, cresce, tornando-se maior do que todas as demais hortaliças. Forma uma árvore grande, exuberante, cujos galhos se estendem e até os pássaros do céu vêm de longe para se abrigar nos galhos dessa grande árvore, que antes era apenas uma sementezinha. Nossa ação no mundo deve ser, então, como esta semente. Pode ser pequena no tamanho, mas que contenha os princípios divinos, ou seja, que seja de Deus, né? E se assim for, ainda que seja de tamanho pequeno, na sua aparência, ela se torna grandiosa. O mesmo sentido é encontrado nessa outra parábola, na segunda parábola, que complementa a primeira. Fala do fermento, e o fermento é invisível, porém, sem ele, a massa não cresce. Portanto, o fermento é fundamental para que a massa cresça e apareça. Quando consumimos o pão, não pensamos no fermento nele contido. Ele desempenhou seu papel e continuou escondido, anônimo, mas ninguém duvida de sua importância. Sem ele, sem o fermento presente na massa, todos perceberiam a ausência, ou seja, a massa ia ficar estranha. Assim também devemos ser. Nós, não buscar visibilidade, estar oculto, mas fazer a diferença nas nossas ações, nos comprometendo com a vida e a transformação dela. Desse modo, estaremos no caminho de Deus e participando da construção do reino dos céus. Assim que se constrói o reino. Longe de Deus, somos como cintos apodrecidos que não servem para nada. Perto dele,
mesmo que pequenos e fracos, nos tornamos grandes e fortes. Estejamos, então, unidos a Ele, como o cinto na cintura do seu Senhor, e agindo como as sementes de mostarda. E o fermento, gestos pequenos e invisíveis que fazem a diferença no mundo. Não queiramos, portanto, ter atitudes para aparecer. Isso é procedimento dos orgulhosos, diz Jeremias na primeira leitura. Sejamos simples no agir, porém com sinceridade, que apareçam as boas obras e não quem as fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.